bem com vocês? Gil, se comporta, por favor, que agora a mamãe vai fazer um vídeo, tá bom? Vou colocar ele na cadeirinha e aí eu já venho contar prontinho. O Gil já está na cadeirinha. Bom, pessoal, coloquei na cadeirinha, começou a resmungar, então volta pro meu colo e tá tudo certo, assim a gente segue. Hoje a gente vai falar sobre os casulinhos. Eu vim aqui contar a minha experiência sobre os casulinhos que antigamente a gente chamava coeiro, que era os lençolzinhos que as mães e os pais enrolavam, os bebês. E hoje em dia tem os casulinhos já prontos, que facilitam a gente, né? Então eu vou contar aqui as minhas duas experiências, tanto do meu primeiro filho, quanto agora como que tá sendo do Gil, meu segundo filho, certo? E aí, quais são os pontos positivos, os pontos que eu gostei de utilizar o casulinho? Bom, o primeiro ponto que ele fica... O bebê, eu acho que como ele se sente mais seguro, porque ele fica mais pressionado, né, aqui no peitoral. Então, eles acabam relaxando mais. Na minha experiência, eu utilizava mais na hora de dormir. Então, na hora que era a noite que eu colocava ele pra dormir, eu colocava. De dia, eu não utilizava tanto, tá? Utilizar o dia inteiro, a noite, o tempo todo, se você quiser. Qual é a parte interessante? Vamos lá, os pontos. Esse aqui, o zíper, você pode ver que você abre o zíper pelas perninhas. Então, na hora da troca, principalmente na madrugada, que tá aquele frio, ou o bebê tá dormindo e ele fez cocô e você precisa trocar ele, aí você vai abrir por aqui, vai ter que abrir toda essa parte aqui. Não, gente. Você abre por aqui, tá? Aí você já tira as perninhas dele, faz a troca da fralda e depois você já fecha. Essa parte aqui de cima, você não precisa mexer, tá? Isso facilita bastante, principalmente nas madrugadas. Outro ponto que eu gostei bastante desse casulo é que eu colocava ele praticamente todos os dias na máquina. A minha máquina é uma máquina lava e seca. E, ó, tá ótimo, não estragou. Então, podem utilizar, né? Eu sei que tem gente que não gosta de colocar em máquina, prefere lavar a mão, mas assim, não era a minha realidade. Ainda mais, tenho 2 filhos. Eu colocava na máquina de lavar mesmo. E eu colocava quase todos os dias. Por quê? O Gil, ele gorfava muito quando ele era bebezinho. Ainda ele gorfa, né? Ele ainda é bebezinho, mas agora ele tá gorfando menos. E aí, essa parte aqui, da golinha, ficava sempre... Voltava um pouquinho de leite e ficava com aquele cheirinho de azedo, sabe? Então, não tinha como pôr ele no dia seguinte pra dormir com aquele cheirinho de azedo. Então, quando eu conseguia, eu lavava só essa partezinha aqui, esfregava e ok. Quando eu tava naquela loucura da rotina, eu colocava na máquina, botava pra lavar e ótimo. E está aqui em ótimo estado, funcionando. O que eu fazia? Então, assim, em dias mais frios, eu já colocava esse aqui, que é em soft, bem fofinho, bem macio. E eu não precisava me preocupar em colocar cobertorzinho, colocar um monte de roupa, né? Eu colocava o body, a calça, né? Luvinha e colocava... Esse aqui ele ficava bem quentinho, sem cobertor. Ele dormia super bem, tá? Ainda mais que o pessoal não recomenda muito usar cobertor, principalmente bebê recém-nascido, por medo de sufocar. Então, assim, outro ponto positivo é essa questão que você dorme sabendo que ele tá seguro ali no bercinho, porque não vai ter nada sufocando ele. Então, isso é bem legal. Com relação à parte das mãozinhas, isso é bem importante. Tem bebês que gostam de ficar com as mãozinhas presas, e principalmente quando você vai colocar ele no berço, eles tendem a ter um reflexo e fazem assim com as mãozinhas e eles despertam, né? Então, esse aqui é interessante porque você coloca as mãozinhas dentro e ele vai ficar ali todo fechadinho. O Gil, ele odiava que eu colocasse as mãozinhas pra dentro. Ele odiava. Então, no momento que eu fechava, ele já começava a se agitar todo. Então, o que eu fazia? Aqui é o legal que tem a opção de você deixar os bracinhos pra fora e você só fecha aqui, ó, no peitoral, na barriguinha do bebê, certo? Então, eu fazia isso. Eu deixava as mãozinhas dele livre, aqui, ó. E vou até colocar uma foto pra vocês verem. E aqui fechava. Só nesse fechamento, eu acho que já senti uma pressãozinha maior, assim, sabe? Um confortinho maior. O que eu percebi? Quando eu comecei a pôr, à noite, sempre o casulo, pra ele dormir, eu sentia que na hora de colocar ele no bercinho, mesmo com as mãozinhas livres, ele ficava, ele não se agitava tanto. Eu acho que é só pela essa pressãozinha da barriguinha. E ele dormia mais.
Então, e que mãe que não quer que seu bebê durma mais? E é isso, o Gil super aprovou, tanto em algodão quanto em soft. Nos dias mais frios eu colocava o soft e dava super bem. Porque assim, a mãe quando não se sente segura, ela fala assim, ai, tem alguma coisa, eu sei, ele deve estar com frio, ele deve estar com calor. Nem o bebê, nem a mãe dorme. É incrível. Se você falar assim, eu devia ter colocado uma luva. Enquanto você não colocar aquela luva, aquele menino não vai dormir. Pode ter certeza. Então, se você sabe e sente segura, que assim, eu coloquei, ele está seguro, ele não vai se sufocar, ele está quentinho, ele pode dormir, eu também posso dormir. Gente, é real, o bebê descansa e você também descansa. É totalmente psicológico. Eu falo isso de experiência minha com o primeiro e com o segundo filho. O primeiro, ele não dormia nada. E do meu primeiro filho, como eu descobri depois que já tinha passado essa fase de RN, do primeiro mês, do segundo mês, que eles precisam, eles têm essa necessidade de ficar mais aconchegante aí, como se estivesse no útero da mãe, então eu não tenho muita experiência, né? Eu cheguei a comprar pra ele, ele gostou, mas assim, como ele era já maiorzinho, então eu não tenho uma experiência de falar assim, nossa, ele chorou menos, enfim, porque quando o bebê vai passando o tempo, ele tende, né, a chorar menos, a ficar mais tranquilo. E então a experiência real mesmo que eu tenho agora com o Gil, que ele aprovou, ele super gostou de dormir com o casulinho. E aí, pessoal, agora eu utilizo, às vezes sim, às vezes não, agora ele tá maiorzinho, né, ele já vai completar 3 meses. E o que eu tô utilizando muito é o saco de dormir. Eu vou fazer outro vídeo aqui no canal, e aí vocês dão uma olhada lá, que eu falo sobre como que eu consegui fazer a transferência do colo pro berço sem o bebê acordar, tá? Como o Gil, ele não gostava de ficar com as mãozinhas fechadas, nunca gostou, então eu sei que muita gente tem essa facilidade de colocar no berço com o casulinho quando as mãozinhas ficam pra dentro, né? No caso do Gil, não. E aí nas sonecas, ele acabava, né, daquela despertada. Então eu vou, nesse outro vídeo, eu conto pra vocês como que eu faço a transferência do colo pro berço sem que o bebê desperte, sem que ele fique ali, né, dando aquele sustinho, ou passa 2, 3 minutos e ele já acorda e fala, meu Deus, no colo ele dorme 1 hora, 2 horas e no berço ele dorme 2 minutos. Então eu tive esse problema e aí eu conto pra vocês com o saquinho de dormir como que eu fiz, tá bom? E é isso. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilha, se inscreve no canal pra você receber mais conteúdos como esse. Um grande beijo, até mais!